Olá pessoal, espero que todos estejam bem e estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre os dados que foram apresentados no último Censo da Educação Superior pelo INEP, do Ministério da Educação, e será uma apresentação um pouco longa porque os dados eles são muito abrangentes e nós vamos sequenciar a apresentação em alguns arquivos diferentes para que todos possam ouvir aí ao longo dos nossos próximos encontros. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que estes dados que nós vamos apresentar, eles podem servir de matéria-prima para que vocês desenvolvam uma série de pesquisas que abordem as diversas nuances e a infinidade de particularidades que estão presentes quando nós pensamos sobre essa complexa rede do sistema de educação superior no Brasil. Tá ok? Então, vamos começar tendo como princípio básico os desafios que são colocados no Plano Nacional de Educação no que se refere particularmente a duas metas, a meta 8 e a meta 12. O que diz a meta 8? Ela nos aponta o desafio para que o Brasil eleve a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para a população de campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, além de igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. Em relação à meta 12, o desafio é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Então, essas duas metas nos apontam o desafio expresso no Plano Nacional de Educação de uma maior democratização e, no caso da educação básica, de uma universalização da educação básica no país, a despeito das regiões e a despeito dos segmentos sociais. No caso específico da educação superior, mais um pouco à frente, nós vamos mostrar alguns dados que apontam para essa questão de taxa bruta e taxa líquida, tá? Mas, por hora, a meta ela expressa o desafio de que nós tenhamos pelo menos 33% da população entre 18 e 24 anos no sistema de educação superior, principalmente no que se refere ao segmento da educação superior pública. Tá? Bom, o slide 3, ele continua apontando as questões que dizem respeito ao PNE e os desafios de expansão da educação superior. Nós temos dois gráficos. Vamos ver primeiramente o gráfico da esquerda, que tem a ver com o número médio de anos de estudos da população de 18 a 29 anos de idade no Brasil. Eu acho que fica bastante evidenciado que na parte superior desse gráfico, nós vemos que os 25% de maior renda
tem 13 anos, pelo menos 13 anos de estudos nesse perfil aí de 18 a 29 anos. Ou seja, uma população, lembrando que são os 25% de maior renda, que tem um maior número de anos no sistema escolar. E, obviamente, dentro desse extrato, a maior parte são brancos, são da região sudeste, seguidos da região sul, são pessoas que vivem nas cidades, veja que aí aparece que a maior parte é a população urbana, e à medida que nós vamos descendo na escala de cores, vai saindo do azul para o rosa até chegar no vermelho, nós vemos que os 25% de menor renda, os que vivem em áreas rurais e os que residem nas regiões norte e nordeste e que são pretos ou pardos, têm um menor número de tempo de anos de estudos quando a gente compara essa população com recorte de 18 a 29 anos. Então, nós temos diferenciação tanto em relação à renda, quanto em relação à cor, quanto em relação às regiões do país, que apresentam realidades diferentes. No gráfico da direita, quando nós olhamos a distribuição da população de 18 a 24 anos por condição de frequência à escola e etapa de ensino, nós podemos observar que a maior parte, 38,9%, não frequenta e concluiu o ensino médio. O que quer dizer? Nós temos uma parcela expressiva da população de 18 a 24 anos que concluiu o ensino médio e não frequenta mais. Quer dizer que encerrou a sua vida escolar no ensino médio. Nós temos esse pessoal, essa parcela, está na faixa de 38,9%. Logo em seguida, nós vemos que 24,6% da população de 18 a 24 anos nem frequenta e nem concluiu o ensino médio. O que significa dizer? É uma população que ela está aquém do que está previsto no próprio Plano Nacional de Educação. Porque, embora esteja com a idade já de estar cursando o nível superior, ela sequer concluiu o ensino médio. E apenas 21,7% dessa população de 18 a 24 anos frequenta a educação superior. Ou seja, é um percentual ainda muito pequeno se comparado a outros países, como nós poderemos ver um pouco à frente. No slide 4, ainda falando sobre o PNE e os desafios da expansão da educação superior, nós podemos observar as taxas de escolarização bruta e líquida numa escala de tempo aí que vai de 2012 até 2018. E aí o que a gente pode ver? Primeiro, a definição embaixo aí vocês podem observar no canto inferior esquerdo, que taxa bruta se refere à população que frequenta a educação superior numa relação sobre a população de 18 a 24 anos. A taxa líquida é a população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior em relação à população de 18 a 24 anos. E a taxa líquida ajustada à população de 18 a 24 anos que frequenta ou já concluiu a educação superior,
em relação à população de 18 a 24 anos. Se nós observarmos aí ao longo do tempo, de 2012 até 2018, essas taxas elas têm crescido. Nós temos em 2018 um percentual de 37% de taxa de escolarização bruta, 25% de taxa de escolarização líquida ajustada e de 21,7% em relação à taxa líquida. Então, o que a gente pode concluir em relação à taxa líquida, que é, lembrando aí como está na nossa descrição aí da página, a taxa líquida da população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior sobre a população de 18 a 24 anos. Ou seja, é a população que, em termos de idade, está naquele período de vida em que, idealmente, deveriam estar cursando ou terminando um curso de nível superior. Então, essa taxa líquida, a gente pode observar aí, ela é uma taxa de 21,7%, o que também nos aponta para um percentual bastante abaixo do que se considera ideal em outros países. Ainda no slide 4, no lado direito, nós podemos observar aí o número de matrículas no ensino médio e o número de concluintes no ensino médio. E aponta para uma questão preocupante, que é o fato de que nós temos uma diminuição do número de matrículas do ensino médio, particularmente a partir de 2015 para 2018. Em relação ao número de concluintes, nós temos aí uma linha que ela tem se mantido relativamente constante. O fato é que o número de concluintes ele não ainda aponta uma certa equivalência com o número de matrículas. Nós ainda temos um número de concluintes que fica abaixo do esperado se considerarmos o número total de matrículas no ensino médio. Há ainda uma evasão e uma retenção no ensino médio que, de certa forma, impacta o número de estudantes que poderiam chegar potencialmente à educação superior. O slide 5, ele aborda a questão do contexto internacional. O contexto internacional, nós vamos ver que ele tem a premissa de que a educação superior ou a educação de nível terciário, ela deve não somente estar voltada para uma questão de formação profissional para o mercado de trabalho, como também para o desenvolvimento das pessoas e dos países. No slide 6, nós podemos observar o percentual da população com educação superior por faixa etária. Nós temos, segundo aí a legenda, nós temos o que está em azul, uma população de 25 a 34 anos, que em tese seria a idade em que as pessoas já poderiam ter a conclusão da educação superior, já poderiam ter concluído os seus cursos de educação superior. Então, é uma população, em tese, com nível de escolaridade superior. Nós temos uma linha fina em azul, que é a média da OCDE, que está oscilando na faixa aí de 44% em média para a população de 25 a 34 anos.
Nós temos uma linha vermelha, que é a média da OCDE para a idade de 55 a 64 anos, e nós temos o que está em quadradinhos vermelhos, que seria o nível de escolaridade da população de 55 a 64 anos. Então, o que a gente poderia observar em relação a esses dados que apontam para diversos países, como Brasil, México, Itália, Colômbia, Alemanha, Chile, Portugal, Argentina, Espanha, França, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá, Rússia e Coreia do Sul. O Brasil, ele tem algo em torno de 19,6% da população de 25 a 34 anos com nível superior. E tem apenas 13,7% da população de 55 a 64 com nível superior. Ainda é um percentual bastante baixo. Se nós compararmos, por exemplo, com a Colômbia, nós temos 29% dos jovens de 25 a 34 anos, da população de 25 a 34 anos com nível superior. Em Portugal, 35%. A Argentina, nossa vizinha, aproximadamente 40% da população de 25 a 34 anos tem nível superior, enquanto no Brasil é só 19,6%. Na Argentina, 29,5% da população de 55 a 64 anos tem nível superior. No Brasil, somente 13,7%. Então, eu acho que esse gráfico aí, ele pode nos dar uma ideia bastante abrangente e comparativa do percentual da população com educação superior nos diversos países, para que a gente possa ter uma ideia mais clara de quanto a educação superior ela tem uma ligação direta com determinados padrões de qualidade de vida e de desenvolvimento dos países, né? Vejam, por exemplo, o último país à direita, a Coreia do Sul, 69% da população de 25 a 34 anos tem educação superior. Não estamos falando necessariamente de educação universitária, estamos falando de educação superior. E aí, obviamente, não fica difícil imaginar porque a Coreia do Sul teve um desenvolvimento tão significativo em poucas décadas, e aí o gráfico aponta. Educação é a base desse processo de desenvolvimento, né? Quase 70% da população de 25 a 34 anos com escolaridade de nível superior, o que não corresponde, no caso da Coreia do Sul, a um percentual significativo da população mais velha. É uma política de Estado que investiu maciçamente na educação superior nos últimos anos, né? No gráfico expresso aí no slide 7, que é a proporção da matrícula no ensino médio e em programas vocacionais, nós também temos uma perspectiva comparativa entre diversos países, apontando que a média da OCDE está na faixa de 44%. Nós temos países como Reino Unido, Rússia, Austrália, Itália, Holanda, Áustria, Finlândia, que estão para além dessa média da OCDE, países como França, Portugal e China, que estão na média da OCDE, e os países que estão mais à esquerda, que estão abaixo ou bem abaixo da média da OCDE. Estamos falando de uma questão que tem que ser tratada e vem sendo tratada ultimamente no que se refere ao ensino médio, que é o ensino médio voltado à formação profissional
ou um ensino médio que considere, pelo menos em algum ponto da distribuição do seu conteúdo programático, das suas aulas, determinadas opções que são tomadas pelos alunos em relação ao maior aprofundamento em disciplinas voltadas para determinadas áreas, e o ensino médio que, de certa forma, ele também considere a perspectiva vocacional ou os interesses vocacionais dos alunos. Isso é uma questão importante que precisa ser urgentemente aprofundada no Brasil, né? O slide 8, ele apresenta a razão entre rendimento de trabalhadores de 25 a 64 anos com educação superior em nível de graduação e pós-graduação e de trabalhadores com ensino médio. Vocês poderão observar que nós temos, em alguns países, uma grande diferença na razão, na proporção entre o rendimento de um trabalhador que tem nível superior com trabalhadores que não têm nível superior, que tenha só, por exemplo, o ensino médio. No Brasil, enquanto na graduação o trabalhador ele ganha aproximadamente, o trabalhador com graduação ganha aproximadamente 2,4 vezes mais do que o trabalhador que não tem a graduação, que não tem o nível superior. No caso de pós-graduação, essa diferença chega a 4 vezes e meia, 4,5. Em outros países, como por exemplo na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Suíça, no Reino Unido, essa diferença salarial ela não é tão acentuada. Então não é uma coisa natural que haja tamanha diferença em termos salariais de trabalhadores que tenha ensino médio ou que tenha ensino superior, porque há outras formas de qualificação, de capacitação e de valorização profissional para além daquele decorrente da existência ou da posse de um diploma, né? Então, eu acho que esse slide ele é interessante da gente perceber que essa diferença tão demarcada em termos salariais entre portadores de diploma de nível superior e, por exemplo, pessoas que tenham feito um ensino técnico, como, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Suíça, essas questões elas precisam, de certa forma, ser relativizadas, né? Não é natural que, no caso de México, Brasil, Chile, haja tamanha diferença, tamanha disparidade entre níveis salariais como decorrência da existência ou não de um diploma de ensino superior. Em termos de taxas de conclusão na educação superior, como está no slide 9, a média da OCDE está aí na faixa de 41, e eu acho que a gente pode perceber, dentro da duração teórica, que é o que nos interessa mais, a duração teórica ela está expressa nessas barras azuis, nós temos níveis bastante preocupantes em diversos países, como, por exemplo, Eslovênia com 24, Áustria com 26, Holanda com 28, Portugal com 29, Brasil com 33, Estônia com 34, até chegar mais lá à direita com Israel, Lituânia, Irlanda, Reino Unido, que tem uma taxa de conclusão
maior do que a média da OCDE, que está na faixa de 41. Eu acho que essa questão dos baixos índices de conclusão, que são decorrentes tanto da retenção, ou seja, alunos que não se formam, não concluem a educação superior no tempo adequado, ou tão ruim ou pior do que isso, alunos que acabam desistindo, que aí alimentam as taxas de evasão. Tanto a retenção quanto a evasão são dois problemas que precisam ser muito bem analisados e que precisam de uma série de pesquisas mais aprofundadas, a depender da realidade de cada instituição e de cada curso, né? Bom, por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu acho que já deu para perceber que nós temos bastante dados para subsidiar as nossas reflexões. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nos dados que já foram apresentados e no próximo vídeo que a gente fizer, a gente continua aí apresentando os dados, entrando agora em números mais macro da realidade da educação superior no Brasil. Tá ok? Então, um abraço e até a próxima postagem. Tchau, tchau.